Boa noite, boa noite. O Instagram vai começar a liberar a live para as pessoas, para chamar. E hoje a gente vai falar Enquanto Eu Respirar. Mais uma live da série Direto ao Coração, sobre coragem. Olá, boa noite. Oi, Márcia, oi, Flávio, oi, Aparecida. Obrigada por vocês estarem entrando aqui. Hoje a live tá bem especial. E aí, Dani? Que milagre você por aqui. Manda um beijo pra Miss. Hoje a live tá tão especial quanto ontem. Ontem eu abordei o livro A Coragem de Ser Você Mesmo. Oi, mãe. Mamãe aqui presente. Vambora, né, mãe? Mãe tem que apoiar filho pra sempre. E ontem eu falei sobre a coragem de ser você mesmo. Abordei esse livro maravilhoso da Brené Brown. É incrível, quem tiver a oportunidade, compra. E hoje eu quero trazer um livro chamado Enquanto Eu Respirar. Esse livro é da Ana Mi. A Ana Mi é esse livro aqui, ó. Descobri há muito pouco tempo. Quem me indicou foi a minha mentora, a Paula Abreu. E a Ana Mi, ela infelizmente era, uma jornalista e uma escritora diagnosticada com câncer de mama e que teve metástase do câncer de mama. E ela viveu por 12 anos com esse câncer metástico. E ela, infelizmente, veio a falecer em janeiro de 2023 por conta desse câncer. Mas ela lutou... Eu não vou dizer lutou porque ela não gostava de usar essa palavra. Mas ela vivenciou esse processo do câncer, né? Que é o câncer... que é paciente paliativo, muito lindamente dentro da história dela. Eu acho que isso serve para inspirar muitas pessoas e encorajar muitas pessoas, não só para aquelas que estão vivendo o processo do câncer, mas eu acredito que para qualquer pessoa que esteja vivendo e que enfrente desafios. E eu acho que conhecer a história da Ana Mi, um pedacinho, não vou contá-la toda, pode ser assim uma fonte muito inspiradora para você encarar teus problemas e suas dificuldades hoje, quando você não tá, às vezes, nem passando por um diagnóstico de câncer metástico, aonde você já está desenganado. E o paciente paliativo é aquele que passa pelo processo do tratamento do câncer, né? E os tratamentos no qual ele passa são só para amenizar aquela dor, o sofrimento, e diminuir, né? Tentar retardar um pouco mais aí o processo do câncer, né? Da doença se desenvolver. Então, é triste a gente receber uma notícia dessa, né? De câncer, de que você se enquadra ali num diagnóstico de paliativo e que você vai ter que passar por todo aquele processo de tratamento só para retardar um pouco aquilo ali, até que naturalmente você venha a falecer por conta da doença. Esse é o diagnóstico de um doente, de um paciente paliativo. E a Ana Mi, ela, quando descobriu a metástase, e quando ela descobriu que seria paliativo, ela começou a encarar de uma forma muito diferente esse processo, esse novo processo, né? Ela havia passado pelo câncer de mama e foi muito interessante, porque ela teve o mesmo tipo de câncer que eu tive na mama esquerda. E aí falou, Alice, agora você vai pensar que você vai ter... Não tô pensando nada disso.
Mas eu achei muito interessante, e às vezes quando a gente lê a história de alguém que passou exatamente o que você passou, isso faz com que a gente se conecte ainda mais com a história e absorva ainda mais tudo aquilo que ela tá falando. Ela tá escrevendo, na verdade eu tô lendo, né? Então, enquanto eu respirar, esse livro dela, Enquanto Eu Respirar, é um relato dela, bem antes dela falecer, do tempo em que ela viveu, né, em relação a, desde a descoberta de que ela era uma paciente paliativa, até onde ela pôde. Ela escreveu outros 2 livros, muito legais também, eu ainda não li todos eles, ainda falta, tem um que é A Vida Inteira, e tem um outro ali, muito bom, comprei os 3 dela, e infelizmente ela nos deixou, porém deixou um grande legado. Um legado onde ela lutou a favor dos pacientes paliativos, para que os médicos e as instituições, né, de saúde olhassem para esses doentes paliativos com um olhar diferente. Sabemos que quando você já está desenganado e você tem lá a classificação paliativa, você vai morrer, tudo bem. Mas é importante que, né, os médicos, todo o tratamento que a gente vai fazer, que a pessoa vai fazer, seja feito de uma maneira, num olhar amoroso, empático, e que incentive também aquelas pessoas a viver o tempo que ainda resta para elas. Então é interessante trazer hoje aqui, eu quero trazer para vocês a reflexão de que, independentemente do que do resultado que você tenha, da notícia que você tenha da tua vida, é importante você ter coragem de querer continuar vivendo. O diagnóstico de morte tá ali dizendo que é o teu fim, mas de uma forma mais enfática, porque na verdade todos nós vamos morrer, a gente sabe disso, todo mundo sabe que vai morrer um dia, ninguém aqui é eterno. Porém, quando a gente recebe esse diagnóstico, né? Eu não vou dizer quando a gente, porque eu não recebi esse, mas eu acredito que quando a pessoa recebe esse diagnóstico, o negócio fica, o buraco fica um pouco mais embaixo, né? E aí você tem a certeza absoluta que você tem um prazo ali, que esse prazo tá meio que determinado. Mesmo que os médicos digam, você vai durar X tempo, tanto tempo, não tem como ele ter a certeza. E os tratamentos paliativos, eles vão ajudar a pessoa a ter um pouco mais de vida. E a Anami, mesmo fazendo... o nome dela não é Anami, o nome dela é Ana Michele Soares. Mas ela se intitula como Anami, todo mundo conhece ela como Anami. Inclusive ela tem no Instagram, o Instagram dela é Paliativos ou Paliativas, se não me engano. Ela mesmo, depois que ela faleceu, ela pediu para que mantivessem lá o Instagram dela, porque ela queria manter vivo tudo aquilo que ela mostrou pro mundo. E as amigas, né, os amigos, a instituição lá que ela tem, chamada Anami Paliativos, mantém esse Instagram dela, é muito interessante, com histórias dela, situações, e vão alimentar ali, né, com todo esse processo do paliativo. O que eu quero trazer para vocês hoje são leituras de algumas páginas, tá, do livro. E eu quero que essa leitura, tudo isso que eu vou falar aqui, possa contribuir para vocês, para que vocês se fortaleçam naquilo que vocês têm vontade de viver ou fazer para a vida de vocês, para que vocês se inspirem com coragem para tomar atitudes que talvez você não esteja tendo coragem, achando que tem tempo. E na verdade nós temos, mas a gente não sabe, nunca ninguém vai saber até quando. Então, se aquilo tá ali fomentando no teu coração, se você sente uma inquietude de agir e fazer tal coisa, seguir tal caminho, faça. Não espere as coisas acontecerem, não espere você receber um diagnóstico definitivo de câncer, de que você vai ser um paciente paliativo, para você tomar atitude
de fazer algo pela tua vida, para você ou para quem quer que esteja do seu lado. Então, essa live de hoje é para te inspirar, não é para deixar ninguém triste, porque eu não vou falar de tristezas aqui, mesmo que a Anami, a história dela tenha um pouco de tristeza, mas toda a base de história dela, desde que ela descobriu que ela era uma paciente terminal, ela viveu intensamente e faleceu aos 40 anos, durou 12 anos aí esse processo. E eu tenho certeza que ela, antes de falecer, eu não sei desse relato, mas pelo que eu li das pessoas que falaram a respeito dela, ela deve ter tido muito orgulho, ela teve muito orgulho de como ela conduziu esse processo dela até que ela fosse, né? E todo mundo, quando fala dela, fala com muito orgulho. Então a coragem também está muito ligado ao que você quer deixar para o mundo, como você quer que as pessoas te vejam no mundo também. E quando a gente às vezes não tem força para lidar com uma determinada situação, a gente pode pegar essa inspiração e de pensar como eu quero que as pessoas lembrem de mim, como eu quero que as pessoas me vejam, ou como eu mesma quero me ver quando olhar para trás e pensar do processo que eu vivi, como que eu conduzi, né, essa situação. Então a Ana Cláudia, que foi a médica que cuidou da Anami, ela fez a introdução, né, desse livro aqui, e ela escreveu assim, ó, a respeito do câncer, e eu acho muito interessante. E, gente, eu sei que muita gente que tá aqui não tem câncer, e tá tudo bem, mas peguem essa experiência, peguem essa informação, peguem o que eu vou dizer aqui pra vida de vocês, isso vale muito, muito mesmo, sabe? Isso é muito bacana. A verdade é que o câncer não tem que ser visto como algo que precisa ser excluído da vida, mas como parte dela. A vida é e sempre será muito mais do que uma doença. Então, trazendo para quem não tem câncer, a vida é e sempre será muito mais do que o teu problema, do que aquilo que você está encarando nesse exato momento. Porque ninguém vai encarar um problema pro resto da vida. Ninguém vai encarar essa situação, esse desafio ad eterno. Em algum momento isso vai acabar. Mas a maioria das pessoas, elas agem como se tudo isso fosse infinito. E eu falo por conta própria. Encarar a quimioterapia, a sensação que dá em alguns momentos pós-quimioterapia, no período em que a gente está tendo os sintomas, a sensação que dá é de que não vai acabar nunca. Mas acaba, passa. E quando passa, que a gente literalmente acorda, para quem teve muitos sintomas, tem gente que não teve sintoma nenhum, e eu acho maravilhoso quem não teve, glória a Deus é isso. Mas quem teve, em um determinado momento você literalmente acorda e não tá sentindo aquele sintoma, você se sente bem. Então aí você tem a certeza absoluta que aquele problema, que aquela situação que você tá vivendo naquele momento, acaba, ela passa. Realmente, ela passa, né? Então a vida sempre será muito mais do que só a tua doença e o teu problema. Muito mais do que isso. E a gente precisa encarar essas situações assim. Muita gente se perde mesmo. Às vezes o problema é muito pequeno, tem pessoas que chegam pra mim. Eu tive o caso de uma moça que me procurou por eu já com o Instagram, com câncer, e ela me procurou dizendo que ela estava muito preocupada pelo fato dela estar com uma massa na barriga, né, no abdômen, muito grande, e que ela fazia exames, os médicos faziam exames com ela e tal, mas nenhum médico dava um diagnóstico exato de que ela realmente estava com câncer. Mas ela começou a me procurar, ela me procurou, começou a conversar comigo, perguntar, você acha que não sei o quê? Você acha isso? Eu falei pra ela assim, eu não me lembro o nome dela agora. Eu falei pra ela o seguinte, o que os médicos estão dizendo pra você? Eles dizem que nem eles têm certeza do que é. Que primeiro precisa fazer a cirurgia, dessa cirurgia coletar o material e do material fazer a biópsia pra ter certeza. Eu falei, então é isso que você vai acreditar e é nisso que você vai se agarrar. Mas eu tô com medo de ser câncer. Tudo bem.
Qualquer problema que a gente tenha, quando eu descobri o nódulo no meu seio, eu também tive medo de ser câncer. Tá tudo bem. Mas a gente não pode se desesperar, procurar um oncologista, procurar saber como é que é a quimioterapia, a radioterapia. Ela já estava ultrapassando, ela já estava indo lá na frente, querendo saber tudo, sintomas, reações, quanto tempo duraria, quantas sessões ela faria, como que seria, como que recebe, é pelo catéter, é pelo intravenoso aqui, tipo, no teu braço, vai furar todas as vezes, como é que é a rádio, o que que faz, como é que é o aparelho, como é que é o sintoma. Ela já estava querendo saber lá na frente algo que não competia a ela saber naquele momento. Então ela estava pegando aquele problema, no qual ela não tinha nem certeza do que era, e já estava transformando num monstro muito maior. Conclusão da história, meses se passaram, ela fez a cirurgia, da cirurgia ela fez a biópsia. Na cirurgia, os próprios médicos disseram que não achavam que não era câncer. Ela fez a biópsia e ela veio me dar o resultado. Não é câncer. E aí eu disse pra ela, tá vendo? Se eu dissesse pra você tudo o que eu passei, tintim por tintim, o que você poderia sentir, o que você não poderia sentir, como você ia estar surtada. E você ia ter tido um desgaste tão grande por um problema que nem é do tamanho que você tá imaginando. Então as pessoas, a gente tem essa tendência de quando chega o problema, a gente colocar ele muito maior do que ele realmente é. Então primeiro a gente precisa respirar, olhar para aquele problema, né? E olhar que ele nunca vai ser mais do que nós, nunca vai ser mais do que a nossa capacidade de enfrentar, nunca vai ser mais do que a nossa capacidade de olhar para ele e viver de acordo com que aquele problema está se apresentando. A autora, né, que viveu isso, viveu o paliativo, ela simplesmente descobriu que se ela tinha pouco tempo para viver, que ela queria viver da melhor maneira que ela pudesse encontrar. E tá certo que em alguns períodos, em alguns momentos desse processo dela, ela teve medo, sim, ela passou muito mal, ela teve vontade de desistir. Você imagina, você não sabe quando você vai morrer, mas os médicos têm que continuar fazendo o teu tratamento. Não pode parar. E aí você faz o tratamento e não dá certo, e tenta outro, e tenta outro, e tenta outro, e cada vez que você tenta um tratamento diferente, existem sintomas, sequelas. E tudo isso é muito sofrido. E chega uma hora que você pensa, eu quero desistir, por que eu vou continuar fazendo algo se eu vou morrer? E aí eu vou ler aqui uma parte que ela fala exatamente sobre isso, né? Que quando ela teve o momento de desistir foi quando ela mais teve vontade de viver. Porque se restava a ela pouco tempo, por que ela ia entregar os pontos? Então mesmo que a gente... E tem pessoas que, mesmo que não tenham um diagnóstico de morte, mesmo que a doença não seja diagnosticada como algo grave que põe a vida dela em risco, as pessoas se entregam e se afundam. Mas aí você está romantizando e dizendo que isso é muito fácil de lidar. Não, não é fácil. Não é fácil. Nenhum processo, desde uma depressão, desde a perda de um familiar, de uma separação, de algo muito difícil, de um abuso, de uma agressão. Eu não estou romantizando o problema. Eu só estou dizendo que as pessoas elas tendem a aumentar o problema muito mais e olhar mais para os riscos e para as consequências que ele pode trazer de ruim do que olhar para o que pode trazer de bom, para as possibilidades do que eu posso tirar de bom e aproveitar daquilo ali. É isso que a maioria de nós, que a maioria das pessoas fazem. E isso é muito ruim, né? Enfim, mas as pessoas vão... A gente vai caminhando e aprendendo. Quando passa pelo problema, a gente olha e fala, cara, eu fiz uma tempestade num copo d'água. E eu não precisava ter feito tudo isso. Perdi um tempo enorme. Me sabotei pra caramba. Me afundei num negócio que era desse tamanho. Nem precisava disso tudo. Simplesmente porque eu não quis olhar, mudar o meu foco. Eu preferi olhar para aquilo ali e me afundar na dor. E ela vivenciou o processo de uma forma muito bacana. E ela descreve assim, ó.
aprendemos sobre o câncer, nos tornamos senhoras dos nossos tratamentos, fizemos escolhas, mostramos para muita gente que tratamento paliativo não é sobre morrer, é sobre viver até lá, e descobrimos que a cura vai muito além de uma garantia que não existe para ninguém. Não existe garantia para ninguém de cura. Eu falo que eu tô curada do câncer e eu estou, mas não tenho garantia de que o câncer vai voltar. Não tenho garantia de que o câncer não vai voltar. De que eu não posso ter uma outra doença. Garantia de nada. A gente não tem garantia de nada. Nada relacionado ao nosso destino e à nossa saúde. Não tem. Não tem como ter. Em vez de nos esconder, decidimos ir à luta, com um sorriso no rosto e uma piada pronta na ponta da língua. Sim, é possível rir disso tudo. Mais do que isso, é possível ressignificar uma vida inteira quando você descobre o óbvio. A vida acaba para todo mundo, saudável ou não. Então essa frase de que a vida acaba para todo mundo, saudável ou não, faz você pensar que o que eu tô fazendo com a minha vida? Emburrecendo, não é emburrecendo de ficar burra, é de ficando aborrecida, me aborrecendo com a vida, me fechando pra vida com qualquer coisa que me incomode, qualquer coisa que faça com que eu tenha que sair da minha zona de conforto e aquilo ali me incomoda, eu não quero, não vou. É um chefe que fala mal contigo, é uma pessoa que não te dá bom dia, é uma mãe que trata você com indiferença, te trata mal, é o teu relacionamento, teu marido, tua esposa, que trata você de um jeito ruim, e aí você acha que o mundo vai acabar. Para! Calma aí. Se uma pessoa que tenha o diagnóstico de que ela vai morrer, ela consegue dizer aqui, sem romantizar, de que é possível sorrir, porque a vida acaba para todo mundo, saudável ou não. O que a gente vai fazer com a nossa vida? Como que a gente vai encarar a nossa vida? Triste? Reclamando de tudo? Sabe? Se auto-sabotando o tempo todo, como eu vejo um monte de gente buscando situações, como o caso dessa pessoa que eu acabei de citar, buscando situações para trazer mais problemas aonde não tem, aonde no final das contas ela descobriu que tudo que ela estava passando não tinha nada a ver com câncer. Nem os médicos haviam dito a ela que poderia ser um câncer. Simplesmente disseram, precisamos investigar. Mas ela já estava se afundando num medo, numa depressão, num processo de autodestrutivo, de que ela já ia viver um câncer e que a vida dela já estava horrível. E não foi nada disso. Ela não viveu absolutamente nada disso. Então, a gente precisa parar para refletir. O que a gente está fazendo com a nossa vida? Quando pessoas que estão aí à beira da morte, estão vivenciando, talvez rindo. Tem um caso de um senhor, eu esqueci o nome dele, ele já é um coroa, de seus 60 e poucos anos, ele tem câncer e ele já luta contra o câncer há anos. Ele teve 3 filhos e os 3 filhos, jovens, faleceram de câncer. E ele continua vivo. Todos eles tiveram câncer, o câncer deles era genético. Então, todos os 3 filhos faleceram antes dele. E ele tá ali vivenciando o câncer. A gente olha lá, ele tem quase 1 milhão de seguidores. Pela garra, pela perseverança, pela forma como ele encara. Que pessoa, a gente para pra pensar assim, que pessoa em sã consciência consegue sorrir com câncer e perdendo 3 filhos? Cara, é louco isso. Mas isso tudo tá dentro da pessoa. Ele sabe que se ele começar a se afundar e ficar triste ou depressivo com tudo que ele tá passando, a probabilidade de cura dele é muito menor. A probabilidade dele levar esse processo com muito mais dificuldade é maior.
Quanto mais ele se afunda, mais difícil fica. Mais os tratamentos podem ter menos eficácia. Tudo tá aqui. Então isso é muito doido, né? Como uma pessoa pode querer perdeu tudo. Esse cara perdeu tudo, gente. Eu não sou mãe, mas eu fico imaginando se eu perdesse, Deus me livre, mas se eu perdesse a minha filhada. Como seria, né? Seria horrível. Louco. O cara perdeu os 3 filhos pro câncer e ele tem um câncer. É muito interessante a gente olhar isso e pensar que se ela, a escritora, né, conseguiu encontrar alegria, mesmo sabendo que ela ia morrer, por que nós vamos nos entregar quando temos até mesmo 95% de chance de cura? Eu vejo pessoas, quando eu fui diagnosticada, o médico virou pra mim e disse assim: você tem 95% de chance de cura e 5% de chance de não ficar curada. Obviamente, mas isso é uma característica minha, eu me agarrei aos 95%. Porra, Alicia, mas tu tinha 95%. Tudo bem, mas eu conheço pessoas que se agarram aos 5%. Se agarram aos 5% de chance de morrer. Então uma pessoa que já estava diagnosticada, que ela ia morrer, não tinha jeito, e ela se agarrou e ela conseguiu sorrir, como nós vamos viver isso desse jeito, né? Então, eu acho que é olhar para essa situação e ver mesmo que é preciso ter coragem para reconhecer que não somos fortes o tempo todo. Tá tudo bem, a gente não é forte o tempo todo. A gente não é corajoso o tempo todo. A gente não tem que encarar tudo o tempo todo e dar conta de tudo o tempo todo. Tá tudo bem quanto a isso. Ok. E que ficamos cansadas e que temos desânimo. Sim. Muitas das pessoas que me conhecem, sabem, que me acompanharam no processo, sabem que tem alguns momentos eu desanimei, sim. Em alguns outros momentos, eu estava sendo tóxica com o meu positivismo. Porque eu não estava dando conta, mas eu queria me manter firme. Eu queria me manter forte. Isso também acontece. A gente também pode ficar tóxica com a nossa positividade. Tá lá sentindo uma dor danada, não, tá tudo ótimo. Tá tudo maravilhoso, né? Mas reclamar não é uma opção. A gente pede misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor, para eu suportar tudo isso. Mas ficar na lamentação e na reclamação só piora. Então é seguir, né? Esse processo. Eu acho importante. Ela escreveu uma coisa assim que eu acho interessante, deixa eu dividir com vocês. Em muitos casos, o momento de desânimo é só cansaço mesmo. Simples assim. No segundo em que eu desisti, quando ela escreve, quando pra ela foi muito difícil o momento, quando ela já estava já com outro tratamento que levou ela pro fundo do poço. Então ela diz isso. No momento em que eu desisti, no segundo em que eu desisti, talvez tenha finalmente entendido exatamente a dor psicológica que o câncer nos causa. Então, às vezes, a gente precisa ir lá no fundo, a gente precisa estar vulnerável pra gente entender aquilo que tá ocasionando na gente, né? E isso foi quando o tratamento dela ficou pesado demais e ela começou a não dar conta, né? Mas, enfim, ela precisou ir lá no fundo. Às vezes, a gente precisa abrir... Ontem eu falei isso sobre a vulnerabilidade. A gente precisa estar vulnerável, a gente precisa estar aberto pra gente olhar tudo que tá passando e tá passando por um momento pauleira emocional, pra gente dar conta da coragem que a gente tem de enfrentar o momento que a gente tá vivendo. E aí ela escreveu assim: eu posso até morrer, mas vai ser vivendo. Ou seja, ela sabia que ela ia morrer, né? Eu posso até morrer, mas eu vou tentar fazer o que eu puder pra viver nesse período, porque eu vou morrer, mas eu quero morrer vivendo, eu não quero morrer já morta, já entregando os pontos, já dizendo, me dei por vencida, tchau, agora eu vou ficar aqui no meu mundinho, na minha cama, chorando, me lamentando, porque a minha vida acabou mesmo, então não quero ver mais nada, não me interessa. Pra que eu vou ver alguma coisa?
Pra que eu vou fazer mais alguma coisa pra minha vida? E isso serve não só pro câncer não, gente. Isso serve pra nossa vida mesmo. Muitas pessoas desistem porque elas... já tá tudo errado mesmo, então deixa pra lá, não quero mais saber. Não, pelo amor de Deus. Você tem que olhar, esgotar as possibilidades. Desistir, né? Não persistir naquilo que você quer. Ela não podia persistir na vida dela, em prolongar a vida dela. Ela sabia que ela ia morrer, ela só não sabia quando. Mas ela persistiu em viver, em tentar fazer. Ela viajou, no livro diz isso. Ela viajou, ela foi para Paris, ela foi para vários outros lugares. Ela fez o que ela pôde, quando ela podia, quando ela estava bem dos intervalos do tratamento. Ela simplesmente meteu o pé na estrada. Ela foi pra festa, ela saiu, ela viajou com as amigas. Ela fez aventuras com uma outra amiga que ela teve, que foi uma outra paciente paliativa, que foi uma pessoa que fez muita diferença na vida dela, porque ela teve um apoio, né, nesse processo. A Beth, oi Beth, ela disse assim, depois de uma depressão severa aos 19 anos, aos 55 veio o câncer de mama estágio 1. Operei dia 26, os pontos abriram, amanhã vou tomar mais ponto e dia 18 a oncologista vai desenhar meu tratamento. Beth, é isso. Tudo bem que é difícil, faz parte às vezes, nem tudo ocorre às mil maravilhas, mas desistir jamais. Aí você escreveu aqui, vou chorar talvez muitas vezes, mas me entregar não é uma opção. Dá medo? Muito, sim. Mas não se... Gente, vamos falar uma coisa interessante aqui. Às vezes as pessoas acham, tá chorando por quê? Tá com medo? Tá fraca? Gente, chorar, isso acontece. Chorar, a gente ficar cansada, a gente às vezes achar que vai entregar os pontos. Isso faz parte, isso acontece. O que não pode é entregar os pontos. O que não pode é chorar e não levantar mais, e não secar as lágrimas. É isso que não pode. É isso que a gente tem que lutar. Mas ela mesmo disse que ela entendeu que ela estava num processo onde ela julgou erradamente pessoas que faziam mimimi com relação ao câncer. Ela diz isso numa parte aqui do livro. Eu julguei, quando ela teve o câncer da primeira vez, em que ela conseguiu levar na flauta, na boa, ela julgou pessoas que falavam, como assim a pessoa tá sofrendo? Para de mimimi, passando pelo câncer, para com isso, para com aquilo. Mas quando ela passou com um negócio que foi brabo, que levou ela pro fundo do poço, ela falou, cara, julguei totalmente errado. Isso aconteceu comigo quando o meu cabelo caiu. O que aconteceu? Eu expus isso na internet e pessoas vieram, cabelo cresce, cabelo é igual capim, cresce. Você tá chorando por quê? Teu cabelo vai crescer, qualquer coisa compra uma peruca. Isso é desmerecer o outro, a dor do outro. Eu já sabia que meu cabelo ia cair, eu sabia que eu ia perder os cílios, eu sabia que eu ia fazer uma mastectomia, eu sabia que eu ia... Mas quando chega no processo, dói. A gente chora, a gente fica triste. E isso não é sinônimo de fraqueza, isso não é questão que você é fraca. Ali você tá sendo fraca, mas você é tão forte. Como agora você tá chorando? Peraí, não é porque eu tô chorando que eu sou fraca. Eu tô chorando porque é dolorido. É doído, é cansativo. Não só o processo do câncer. Os problemas da vida são doídos. Às vezes a gente olha e fala, meu Deus, tenha misericórdia. Me ajuda a olhar para tudo isso, né? A encarar isso. Me dê um dia de descanso, me dê um momento de descanso para que eu possa me fortalecer e encarar isso de novo. E ela escreveu uma coisa que é o que a gente está falando, que eu tô falando aqui. Chegar ao limite abre novas possibilidades, uma visão diferente da vida. Essa parte aqui muitas vezes só estamos enxergando, muitas vezes só enxergamos além quando somos colocados à prova. Às vezes a gente só consegue enxergar além do nosso problema quando a gente é colocado à prova, quando o negócio aperta, quando a corda no pescoço tá ali, fazendo com que a gente não respire, sabe?
Então aí a gente começa a olhar e falar assim, onde que eu vou arrumar saída? E aí você consegue enxergar a saída, porque aí você sai da tua dor. Isso é muito importante a gente observar. E aí ela fala assim, ó, no dia em que eu desisti, encontrei uma mola no fundo do poço. Sofrer não é vergonha para ninguém. E acolhi o meu surto com toda a legitimidade que ele merecia. O sofrimento existe para que a felicidade faça sentido. Isso é a vulnerabilidade, né? De sermos quem a gente... De colocarmos ali à prova quem realmente nós somos. Estar vulnerável não quer dizer que a gente é fraco. Ontem eu falei sobre isso. Mostrar essa vulnerabilidade de que a gente tá sofrendo, tá com vergonha, tá triste, também é um sinônimo, é uma demonstração de coragem, de força. Mas lá naquele fundo do poço a gente tem que encontrar uma mola, a gente tem que subir. E se o fundo do poço não tiver mola, tiver cheio d'água e começar a encher de água, começa a bater teu pé para você começar a subir junto com ele, para você sair dali. Negar o sofrimento não é inteligente. Eu fiz isso algumas vezes. Eu não queria demonstrar a minha fraqueza, mas porque eu não era maduro o suficiente. Hoje eu vejo que, não, calma aí. Eu sou tão positiva, eu sou tão alto astral, eu sou tão bem-humorada, eu sou tão pra cima e vambora, que tem horas que eu tenho que chegar e falar assim, opa, baixa aí a tua dose de positividade, porque você já tá ficando tóxica com você mesma. Senta e se entrega um pouco. Senta e chora. Permita sentir essa dor, permita sentir esse momento. Isso é importante pra cacete. E a gente dar conta disso não é fácil não. Não é fácil mesmo. Vamos combinar, Beth. Quem não fica desesperado com uma doença dessa tem que se tratar na cabeça. Tem mesmo. E mesmo aqueles que ficam desesperados também tem que se tratar. Tem que se tratar todo mundo, gente. Porque eu acho que todo mundo que passa por qualquer dificuldade, que não consegue dar conta sozinho, vai se tratar. Vai buscar ajuda. Vai buscar ajuda. Vai buscar ajuda, dependendo da situação que você vai ver, vai buscar ajuda de um coach, vai buscar ajuda de uma mentora, vai buscar ajuda de terapeuta, psiquiatra, grupo de apoio, pessoas, já que você não quer buscar algum lugar, você precisa buscar ajuda, você precisa buscar um amparo naquilo ali, para que você possa caminhar, não ficar parado ali sozinho, né? Porque muita gente acha que é autossuficiente, mas não sai do lugar. Aí olha pra trás e fala, meu Deus, tô no mesmo lugar que eu tava meses atrás. Por quê? Porque acha que é autossuficiente, não precisa de ajuda de ninguém e continua na mesma bosta. E aí tá ali todo cagado. Minha mãe não vai gostar de falar isso. Aí depois ela vai falar, tá ficando cagado. Minha mãe não gosta que eu fale essa palavra. Mas tá ali todo ferrado, todo cagado, mas não quer buscar ajuda. Por quê? Porque acha que não preciso, né? Não preciso. Eu já trato da minha, mas é punk. Minha terapeuta teve nas duas mamas. Isso me ajuda muito na terapia. Porque aí ela sabe o que você tá vivendo. Então é muito legal isso. A família passa esse sofrimento junto, dureza. Mas a fé nunca pode acabar. Nunca! De jeito nenhum a fé pode acabar. Inclusive de quem tá vivendo. Se eu não tivesse tido fé de que eu ia estar curada, e quem me acompanhou sabe disso, minha irmã tá aqui, ó, a Ju, que acabou de falar isso, ela escreveu porque foi isso mesmo que a gente viveu, caramba, não adiantava todo mundo ter fé e eu não. E eu tenho certeza que eu acho que a minha fé, a minha coragem ali de viver isso aí, fez com que todo mundo embarcasse na minha também. E tem uma... Passando dessa parte, né, tem uma... da gente reconhecer nosso sofrimento, olhar pra tudo isso. Luciana, eu estou em um acompanhamento, mas é bem difícil também. Sim, Luciana, é difícil, mesmo com acompanhamento. Mas a gente precisa. E o esforço não é de quem tá nos ajudando, não. O esforço é nosso. Eu costumo dizer
pros coaches, né, pras pessoas que eu atendo, o seguinte: eu vou me doar 100% no que eu acredito que eu sou capaz de te ajudar. Mas a minha parte só vai até 50%. A tua é os outros 50%. Eu não posso fazer por você. A tua ajuda não vai fazer por você. Você tem que caminhar, tem que encontrar uma maneira de se fortalecer também com a ajuda que você está tendo. Como que você consegue caminhar nisso, não ficar tão presa. A sua fé nos fortaleceu. Você sempre teve a certeza de cura. Te amo, também te amo, meu amor. Família aqui é isso, né? A gente fica com essa melação. É lindo, eu amo. Eu amo. Mas vamos para uma coisa bacana, que dentro desse livro, ela me lembrou de um filme muito legal, que é Antes de Partir, com o Morgan Freeman e o Jack Nicholson. São 2 pacientes oncológicos terminais, onde um é rico pra caramba e o Morgan Freeman não era tão rico assim, mas ele fica no mesmo quarto do hospital que o Jack Nicholson, aonde o Jack Nicholson ele tinha uma lista que ele chama de bucket list. É uma lista do que fazer antes de morrer. Esse filme é ótimo, é maravilhoso. Se você tá desencorajado da vida, independentemente de câncer, porque isso não tem a ver com câncer, porque a história do filme não tem a ver com câncer, ele é só um ponto pra colocar ali de que o cara tava doente, que ele, né, o estado terminal por conta do câncer, mas a história é totalmente diferente, é totalmente fora do sofrimento ali. O Jack Nicholson, ele tem uma lista do que ele quer fazer antes de morrer. E o Morgan Freeman não fazia conta, não fazia ideia disso. Mas ele entra na ideia do Jack Nicholson e eles acabam vivendo isso. Então é muito legal que, assim, ó, é a história de 2 senhores que se conheceram no hospital durante o tratamento paliativo de câncer. Entre uma conversa e outra, um deles falou de sua lista de desejos a cumprir antes de bater as botas. E decidiram curtir juntos e de maneira intensa o tempo livre que restava. Viagens, adrenalina, beijo na garota mais bonita. E em cada item uma história. Porém, a mais importante delas era o quanto a amizade os havia curado deles mesmos. Acho que eles pularam de paraquedas, viajaram, foram ver o Taj Mahal, que desejo tanto do Jack Nicholson quanto do Morgan Freeman. Então, assim, eles foram viver essa essa porque sabiam que ia morrer. E no final do filme, eles são enterrados lá no alto do Everest. O auxiliar lá do Jack Nicholson leva a latinha com as cinzas deles lá pro Everest. E são lá enterrados, lá no Everest, sabe? Então, assim, você não precisa esperar ter um diagnóstico de que você vai morrer para você tomar uma atitude do que você quer viver na tua vida antes de você partir. Não dá pra gente esperar isso acontecer. Vai esperar, tudo tá na merda, você não ter condições de andar, pra você simplesmente olhar pra tua vida e tomar uma atitude do que você pode viver a partir disso? Não dá, né? Então a gente precisa tomar atitudes. Tá certo que a gente não vai conseguir viver tudo que a gente quer nessa vida. Eu, por exemplo, o meu marido diz que se eu fosse conhecer tudo que eu tenho vontade de conhecer, eu teria que vir mais 3 encarnações, porque não tem como. Cada lugar que eu vejo bonito no Instagram eu falo, eu salvo, lá na minha lista, salvo. E aí quando eu vejo na televisão, viagens, hotéis, eu falei, a gente podia conhecer esse lugar. Ele bota no teu caderninho, bota não sei o quê. Ai, tomei um choque. Bota no teu caderninho e tal. Não vou ter vida suficiente nessa, não tem idade. Acho que só se eu vivesse 900 anos, né? Esse filme me fez pensar quantas coisas já deixei de fazer por medo. E agora? Agora sou eu e o medo. E se superei a treva da depressão, bora lá. Pois é, bora lá. Você, Beth, passou por uma situação muito parecida que eu passei. Eu também já tive depressão. E o câncer, quando chegou, eu sabia que se eu me entregasse de uma determinada maneira para o câncer, eu iria sucumbir igual eu sucumbi na depressão. Então, quem viveu uma depressão sabe que se deixar isso acontecer, vai se afundar.
e depois ali para sair daquele buraco é muito mais difícil do que a gente lutar para não entrar nele. Você sabe do que eu tô falando. Então, bora lá viver, porque a vida não acabou, sabe? A vida não acabou. E a gente tem muita coisa. Você tá com esse processo, os pontos abriram, isso acontece com um monte de gente, um monte de mulheres acontece isso. Então, bora lá, eu conheço um monte de gente que já passou por isso. Minha irmã é uma que passou por uma situação muito difícil de operatório e ela tá aí super feliz depois da cirurgia dela, vivendo a vida dela, passou e nós enfrentamos esse momento, o mesmo momento que ela enfrentou, foi no mesmo momento que eu tive câncer. Então, cada uma na sua situação, né? Ela lá passando pelos perrengues dela e eu passando pelos meus, mas passamos pelo perrengue e estamos aí, livres e felizes. E com peito, tá? E com peito. Tome peito. É isso, meu amor. E aí, o outro pra eu começar a encerrar, e eu quero encerrar que vocês façam, essa reflexão do seguinte. Uma enfermeira chamada Brownie Wary, Brownie Wary. Gente, eu não sei falar inglês, então pelo amor de Deus, né? Eu arrisco aqui. Ela trabalhou nos cuidados paliativos, lá ela é australiana e trabalhou nos cuidados paliativos com doentes terminais. E ela tinha um blog na época, e nessa época ela escrevia no blog as coisas que ela via, né, dos pacientes. E esse blog acabou virando um livro, os 5 principais arrependimentos dos moribundos. Forte isso. Cuidando desses pacientes, ela começou a ver padrões comuns de arrependimentos que eles expressavam antes de morrer. E ela listou 5 principais desses arrependimentos. Segura a bomba aí, porque isso, cara, isso me fez refletir muito, 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 muito. E o processo do câncer me fez, quando eu pensava em desistir algumas coisas, era doído, era sofrido, me vinham alguns pensamentos e eu lembrava desses 5 arrependimentos e me fortaleciam. Primeiro, eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida verdadeira para mim e não a vida que os outros esperavam de mim. Atender às expectativas dos outros. Muita gente passa a vida inteira atendendo a expectativa do outro e esquece de si. E eu falei isso ontem na Coragem de Ser Você Mesmo. Quando a gente tem coragem de ser nós mesmos, a gente não se preocupa de atender a gente não se preocupa de que se não atender a expectativa do outro, o outro não vai gostar da gente, não vai amar a gente, vai brigar, não vai dar valor pra gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode sim atender uma expectativa ou outra daquela pessoa, isso não tem problema, mas desde que a expectativa do outro não vá ferir você, ou que você não se anule só para atender o que o outro espera de você. Segundo arrependimento, eu gostaria de não ter trabalhado tanto, passar tempo demais na carreira e perder tempo. Passei tempo demais na carreira e perdi tempos preciosos com famílias e amigos. Quantas pessoas aqui se afundam nas carreiras, no trabalho e deixam de viver momentos preciosos, perdem situações, perdem momentos importantes na vida de algumas pessoas. Por quê? Porque está afundado no trabalho. Eu sei que muitos precisam disso, mas é importante pensar até quando você quer viver nesse ritmo para sua vida. Até quando você vai viver assim? Pro resto da sua vida? Depois olhar que você perdeu tempo precioso? 3. Eu gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Muitas pessoas suprimem seus sentimentos para manter a paz com os outros, com o outro, né? Aí tem uma vida medíocre, não vive aquilo que gostaria de viver e não se tornam aquilo que gostariam de se tornar, né? Não vivem aquilo que gostariam de se tornar. Por quê? Porque você não teve coragem.
de expressar o que você quer, de expressar o que você sente, de dizer o que tá na tua cabeça. Não confunda dizer o que está na tua cabeça com ofensa no outro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É você saber se expressar. Foi o que eu falei, de dizer o não. Tá sempre dizendo sim, 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 sim pra todo mundo, mas não diz não pra você. Mas, né, tá dizendo sim pra todo mundo e tá dizendo não pra você. E aí, no fim das contas, você viveu sempre o que o outro queria e não conseguiu se tornar aquilo que você desejava se tornar. Eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Lamentavam por não ter cultivado relações com pessoas que gostavam. Deixou, né? Não manteve o contato por circunstâncias da vida, por coisas que aconteciam. E aí foi perdendo as amizades. As amizades foram indo, foram vivendo suas vidas, né? Cada um, porque a vida é assim. Quantas amizades nós tivemos da época de colégio, ou até de outros trabalhos que a gente teve, né? Que eram muito legais e simplesmente a vida acabou levando. E a gente acabou não cultivando. Por quê? Pô, a gente sempre... Ai, a vida é muito louca, né? A gente não consegue manter. Caraca, essas loucuras da vida acabam fazendo com que a gente não mantenha contato. Não, eu te entendo, desculpa aí por não ter falado. Cara, eu tenho tentado, eu tenho buscado com algumas pessoas manter um contato mais constante. Porque se deixar, quando a gente olha pra trás, a gente olha assim, meu Deus, e hoje o WhatsApp, ele te entrega, você fala assim, eu vou falar com fulano. Aí você vai pegar lá no WhatsApp, você olha, você vê que você não fala com fulano há 1 ano. Parece que você deixou de falar meses. Não, passou 1 ano. E aí quando você vai saber da vida dessa pessoa, cara, às vezes a pessoa não tá nem mais morando num país, tá em outro lugar, casou, mudou, sei lá. Então, tudo bem que algumas pessoas também não correspondem mais à tua vida atual e não dá mais pra você manter. Isso tudo bem, deixa fluir. Mas também tem aquelas pessoas no qual a gente foi deixando e simplesmente... Eu tive uma fase da minha vida, em relacionamento, muito nova, que eu, por namorar pessoas que não eram da minha escola, eu abandonei todos os meus amigos da escola, todos. E aí, depois de anos perdida, eu fui ver que muitos se encontravam em encontros e eu não fazia parte. Por quê? Porque eu abandonei eles. Eu fui viver minha vida e tchau pros amigos. E eu gostaria, naquela época, de ter mantido amizade com alguns deles. Hoje eu ainda tenho alguns, falo com algumas, mas são poucas, são 2, acho que são 2, 3, se não me engano, mas muito pouco. Mas gostaria de ter tido mais contato, de ter mantido isso, não ter perdido essa relação. E o quinto e último, e não menos importante, eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Não perceberam que a felicidade é uma escolha. Ficaram presos em velhos padrões e hábitos. E no fundo ansiavam por viver de verdade e por coisas bobas em suas vidas. Às vezes a gente fica tão preso em padrões de que ser feliz é ter, que a gente esquece de ser feliz. Então, quanto tempo você vai perder esperando ter isso ou aquilo para viver de uma forma mais autêntica, com coragem de ser você mesmo? Eu tenho uma pessoa na minha vida que me faz viver essa felicidade em alguns momentos de forma muito boba e ri, que é minha irmã. A gente ri de coisas que, se eu contar aqui pra vocês vão dizer, vocês são malucas. Isso é ridículo, vocês com 46 anos na cara, 47, 48, que ela é mais velha do que eu, vocês estarem rindo dessas coisas. Mas eu vou te falar, tô nem aí. A gente ri mesmo, a gente gargalha pra caramba. Às vezes, quando a gente tá sozinha, só eu e ela, e a gente às vezes tá deixando de fazer isso. A gente precisa fazer isso com um pouco mais de frequência, porque às vezes nossos maridos não entendem a nossa idiotice, e eu não tô nem aí que eles não entendam, porque essa idiotice só a gente reconhece, porque eu gosto de rir da minha barriga doer, eu gosto de rir de sair lágrima, eu gosto de rir
e de ver ela rindo, da lágrima dela pular do olho dela, porque a lágrima dela pula do olho dela. E eu quero chegar à velhice, se assim Deus me permitir envelhecer, lembrando e rindo com ela dessas idiotices. Independentemente de ser uma velha boba, de ser boba, tá rindo disso. Nos conecta na nossa infância, estamos livres de julgamento. Bom demais, exatamente. Eu também tenho um tio que é um bobo e ele conta há 200 anos as mesmas piadas idiotas que eu já conheço há mais de, sei lá, eu não vou dizer 40 anos, porque não é isso tudo, mas há mais de 20 anos. E quando ele fala as piadas dele, eu morro de rir. E sabe por que eu morro de rir? E ele conta pra mim? Porque ele sabe que eu gargalho das bobeiras que ele fala. Das mesmas piadas idiotas. Sabe aquela piada idiota? Tipo, Lícia, sabe o filme que tá passando no cinema? Qual? A Trança do Careca. E eu morro de rir. Entendeu? Você vai falar, que idiota, tá rindo disso. Mas eu sou assim. Eu ri. A minha tia tá aqui, ó. E você ri todas as vezes. Rio, sim. Eu dou muitas gargalhadas todas as vezes. Eu e meu marido, nós temos, assim, um trato um com o outro de que a gente ri de coisas bobas também. Eu sou assim. Eu gosto de gargalhar, de bobeira, de falar... Eu adoro falar coisas profundas. Filosofia, psicologia. Eu gosto de falar de coisas profundas, debater assuntos, assim, papo cabeça. Eu gosto. Mas, gente, eu também gosto de falar besteira. Eu gosto de falar coisas que não tem nada a ver, ai, que idiota falar isso, deixa eu falar. Isso faz com que eu me sinta feliz. É a minha essência, é quem eu sou. A gente precisa descobrir quem a gente é, ser autêntica e não ter vergonha de rir dessas idiotices, independentemente do que seja. É idiota pro outro, mas pra você não é. Então, não deixa o tempo passar. Não deixa a vida te consumir de uma forma em que você vá se aborrecendo com a vida e perdendo a graça de rir de coisas bobas. Eu e minha irmã, às vezes eu ligo pra ela pra contar uma coisa imbecil que não adianta eu ligar pra mais ninguém, é só pra ela. E eu ligo pra ela às vezes no horário de trabalho dela e falo assim, você pode ouvir? E ela fala assim, posso. Eu falei, então só escuta. E eu conto pra ela e eu imagino a cena, ela no trabalho dela, chorando de rir, não podendo dizer lá no trabalho porque ela tá rindo. Mas eu acho que é isso que faz a vida da gente valer a pena. São esses momentos, não é ter carro maravilhoso. Tudo isso é bom. Viajar pra caramba, ter a melhor casa, ter roupas, ter o melhor computador, o melhor telefone, ter dinheiro pra isso e pra aquilo. Isso tudo é maravilhoso. Isso é ótimo, isso contribui, isso faz parte, a gente quer, isso agrega. Mas o que faz realmente a diferença é a gente ter tudo isso e rir. Não adianta você ter tudo isso, ser sério, ser chato. Sentar numa mesa pra conversar e ser chato o teu assunto, ser um porre. Não saber falar de outra coisa que não seja de problema, de trabalho, de dor, disso, daquilo, não sei o que. Não adianta. Eu não gosto disso. Pra mim não faz sentido. Então, quando eles falam aqui, eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz, por viver de verdade e por coisas bobas em suas vidas. Coisas bobas. Às vezes brincar com um cachorro no chão, sentar no chão com a tua neta e brincar, né? Com uma criança, com a tua neta. Sei lá, com teu filho, com a tua filha. Brincar com teu cachorro. Com o que seja. Rir. Ser feliz. Deixar ser feliz. E isso precisa de coragem, porque a gente fica tão preso à vida de hoje. Ela nos exige tanto que a gente vai perdendo a coragem de ser quem a gente é de verdade. Então ouse ser quem você é, ouse rir, ouse fazer o que você tem vontade, sem se sentir ridículo, sem pensar o que os outros vão achar de você. Deixe que os outros se resolvam com o que eles pensam de você. Você que precisa viver. E essa semana, com essa série de lives que eu tô fazendo, é justamente isso, para provocar essa coragem. Porque no sábado vai ter o webinário Coragem em Ação. É para você pegar tudo isso e pôr em prática. Mão na massa, olhar que você tem que ser protagonista da tua história, que você pode olhar para trás e sentir orgulho da vida que você teve, mesmo que no meio
do teu trajeto, da tua jornada, você tenha feito burrada, que você tenha feito coisa errada, que você tenha chorado, que você tenha fracassado, não importa. Mas que você olhe pra trás e fale, cara, mesmo com toda coisa errada, eu tenho orgulho da pessoa que eu fui lá e da pessoa que eu quero ser daqui pra frente. Mesmo agora, ou quando tiver velho no fim da vida. Então o webinário é para isso, para você que está querendo ter coragem, buscar essa coragem, despertar a coragem da tua vida e se tornar protagonista da tua história. Assim como eu fui protagonista da minha história com relação ao câncer, assim como a minha irmã foi protagonista da história dela com relação ao problema dela, como a Beth está sendo, como tantas outras mulheres que eu conheço que me procuram no Instagram, buscam ser como a Ana Mi busca ser. Foi, né, na verdade, porque ela faleceu, infelizmente, agora em janeiro, pra quem chegou agora, buscou e foi protagonista da vida dela. Ana Mi, essa aqui, ó, que escreveu esse livro, no qual eu me baseei nessa live. Ela faleceu de câncer metástico, mas ela foi protagonista da vida dela, mesmo sabendo que ela ia falecer. Então é isso. O webinário tá aí. A inscrição tá lá na minha bio, vai lá na minha página no Instagram, só clicar no meu nome, vai lá, tem um linkzinho, é um formulário rápido, e-mail, nome e WhatsApp, você vai receber um e-mail quando você cadastrar, com um grupo do WhatsApp silencioso para você receber o link do encontro que a gente vai ter sábado, dia 15 agora, 10 horas da manhã, ao vivo, pelo Zoom. A gente vai estar juntinho aí, destravando essa tua coragem, botando em prática aí pra você ser protagonista. Vai ter exercício, vai ser muito bacana. Eu tenho certeza que você vai sair de lá super animada. Não perde tempo, vai lá, se cadastra e a gente se vê amanhã, porque amanhã tem a live 8 horas da noite, mas sexta-feira vai ser às 10 da manhã. Beleza? Muito obrigada por todos vocês estarem aqui comigo. Eu amei a participação de todos. Beijo no coração e boa noite.